Desde o início dos tempos, uma presença invisível acompanha a humanidade. Uma força que molda destinos, transforma vidas e revela o próprio coração de Deus. Hoje, você vai descobrir a verdadeira história do Espírito Santo. Esse vídeo é completo, tudo com referências bíblicas, como você nunca ouviu antes. Você vai entender cada detalhe, cada contexto e cada mensagem de uma forma clara, acessível e expositiva, sempre fiel à Bíblia, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e você vai conhecer o Espírito Santo como nunca conheceu antes. Quando percorremos as páginas da Bíblia, percebemos que o Espírito Santo não é um personagem que surge apenas no Novo Testamento. Ele está presente desde o início da criação, acompanhando toda a jornada humana. O apóstolo Pedro explica que os antigos profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo, mostrando que a atuação divina sempre esteve ativa na história. O Espírito Santo é simplesmente o próprio Deus em ação. Deus é santo, Deus é Espírito, e somente Ele possui santidade inerente. Seu Espírito, invisível e onipresente, age em toda parte, tocando pessoas, transformando vidas e revelando a vontade divina. Quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando da obra invisível de Deus, que unge, batiza, fortalece e habita aqueles que se entregam a Ele. Na criação, o Espírito aparece como Deus em movimento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: "E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas." Essa frase descreve Deus iniciando seu agir no mundo, preparando tudo para a vida que viria a existir. Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo recebe diversos nomes: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, títulos diferentes para o mesmo e único Deus se manifestando entre os homens. E desde o princípio, vemos um desejo de Deus: colocar seu Espírito no homem. Quando Deus criou Adão, Ele colocou em seu ser o seu Espírito. Adão não era apenas um corpo formado do pó. Ele carregava dentro de si a vida espiritual que vinha do próprio Deus. Mas houve um problema: a desobediência. Deus havia estabelecido um limite. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito: "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." A ordem era clara: não comer do fruto proibido, e a consequência também, morte naquele mesmo dia. A palavra usada por Deus deixa claro que não havia margem para dúvidas. A morte seria certa. No capítulo seguinte, vemos que Adão e Eva foram enganados pela serpente e, ao comerem do fruto, violaram o único mandamento que Deus lhes havia dado. E, conforme Deus advertiu, deveriam morrer naquele exato instante. Mas surge então um aparente problema teológico. Em Gênesis capítulo 5, versículos 4 e 5, a Escritura afirma: "E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu." Adão viveu muitos séculos depois de comer o fruto. Então, o que realmente aconteceu naquele dia? Eles morreram ou não? Se Deus disse que morreriam no mesmo dia, então morreram naquele dia, pois Deus não pode mentir. Se não tivessem morrido, a serpente teria dito a verdade ao afirmar: "Certamente não morrereis." Algo impossível, já que Deus é totalmente verdadeiro. Isso nos leva a uma conclusão essencial: Adão não morreu fisicamente naquele momento, mas morreu espiritualmente. Se o corpo continuou vivo, então havia outro tipo de vida dentro dele que foi perdida naquele instante. A vida espiritual, a presença do Espírito Santo.
Para compreender exatamente o que o homem perdeu naquele dia, precisamos analisar como o ser humano foi criado e quais são as partes que compõem sua existência. Só assim entenderemos a profundidade da queda e a importância da restauração que viria depois. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo teve horas de dedicação, de estudo e de oração para trazer a palavra de Deus com a clareza que você merece. E a melhor forma de você apoiar esse trabalho é com um simples comentário. Leva só alguns segundos. Quando você comenta, você me diz que todo esse esforço valeu a pena. E mais importante, você faz essa mensagem ser espalhada para mais pessoas. Então, se a palavra de Deus tem valor para você, comente agora mesmo. A palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Vamos seguir em frente. Voltando ao assunto. Depois de entendermos que Adão morreu espiritualmente no dia em que desobedeceu a Deus, precisamos descobrir o que exatamente se perdeu nele naquele momento. Para isso, devemos voltar ao início e ver como o ser humano foi criado. A palavra de Deus explica em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui encontramos a primeira revelação essencial. Primeiro, o corpo foi formado do pó da terra. Por isso, todos os elementos químicos presentes no corpo humano são encontrados na própria terra. Segundo, a alma é o princípio vital, aquilo que faz o corpo viver. O corpo sem a alma é apenas matéria sem vida. Portanto, todos os seres humanos, crentes ou descrentes, possuem corpo e alma. E considerando que Adão viveu, conforme está escrito em Gênesis capítulo 5, versículos 4 e 5, 930 anos, fica claro que ele não perdeu nem o corpo, nem a alma no dia em que comeu do fruto proibido. Se o corpo continuou vivo e a alma permaneceu presente, então outra parte de sua existência morreu naquele dia. E agora vem a revelação impressionante. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, está escrito: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A expressão imagem de Deus é a chave para entender o que Adão perdeu na queda. Jesus afirmou que Deus é espírito. Sendo assim, a imagem de Deus não tem a ver com a aparência física, pois Deus não possui corpo, mãos, pés ou forma humana. Isso significa que, além de corpo e alma, Adão possuía também espírito, a parte do seu ser que refletia a própria natureza de Deus. Assim como Adão gerou seus filhos com a mesma natureza que ele tinha, a Bíblia mostra em Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. A expressão indica que Sete era como Adão. Se Adão tinha mãos, Sete tinha mãos. Se Adão tinha pés, Sete também tinha pés, e assim por diante. Adão tinha corpo e alma, e Sete também tinha corpo e alma. Da mesma maneira, quando Deus criou o homem à sua imagem, significa que Adão possuía a mesma natureza espiritual que Deus possui. Um espírito capaz de se relacionar com o Espírito de Deus. Por que o homem precisava ter espírito? Porque Deus é espírito, e sem o espírito humano não haveria comunicação entre Deus e o homem. O corpo interage com o mundo físico. A alma lida com emoções, pensamentos e vontade. Mas o espírito é o canal que conecta o homem a Deus. Um corpo e uma alma não podem captar as coisas espirituais. É como tentar ouvir rádio com uma máquina de lavar. São naturezas diferentes, não há comunicação.
Por isso, a Bíblia afirma em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, sem o espírito humano vivo e ativo, não existe entendimento das coisas de Deus. E aqui está o ponto crucial. Foi exatamente isso que morreu em Adão no dia da queda, o seu espírito. A parte que permitia comunhão direta com Deus deixou de existir naquele instante. Essa é a morte espiritual, e é ela que explica todo o plano de redenção. No versículo que analisamos anteriormente, a palavra traduzida como natural é o adjetivo grego psúkikos, derivado do termo psuché, que significa alma. Portanto, psúkikos descreve literalmente um homem-alma, ou seja, um ser humano composto apenas de corpo e alma, sem vida espiritual. É por isso que a Escritura declara que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sem o espírito humano vivo, não há como captar, discernir ou entender aquilo que pertence ao mundo espiritual. Assim como explicamos, para se comunicar com Deus, que é espírito, o homem precisa ter dentro de si um receptor espiritual. Sem esse receptor, é impossível compreender as coisas que se discernem espiritualmente. Resumindo o que vimos até aqui, Adão foi criado com 3 dimensões: corpo, formado do pó da terra; alma, o princípio vital que dá vida ao corpo; espírito, a presença de Deus em seu interior, a parte que permitia comunhão direta com Ele. Assim, Adão era corpo, alma e espírito. Quando Deus advertiu que, se comesse do fruto proibido, certamente morreria, ele se referia à perda de uma forma de vida. E, como vimos, a vida física e a vida da alma continuaram após aquele dia. Adão viveu séculos depois da queda. Então, o que morreu naquele momento? Se antes ele possuía corpo, alma e espírito, mas depois permaneceu apenas com corpo e alma, torna-se evidente que o espírito, a presença do Espírito Santo em seu interior, foi o que se perdeu. Foi isso que a morte espiritual representou: a saída do Espírito Santo da vida de Adão, a desconexão entre o homem e Deus, a extinção da comunhão espiritual que existia desde sua criação. A partir desse momento, o homem se tornou um ser psúkikos, somente corpo e alma, incapaz de perceber as coisas espirituais. Depois que Adão perdeu o Espírito Santo, algo marcante aconteceu na história da humanidade. O Espírito de Deus deixou de habitar permanentemente no homem. A partir daquele momento, desde o livro de Gênesis até o livro de Atos dos Apóstolos, não encontramos nenhuma instrução de como receber o Espírito Santo, simplesmente porque ele não estava disponível para habitar dentro das pessoas. Essa verdade é confirmada diretamente pelas palavras de Jesus. Em João capítulo 7, versículos 37 a 39, está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse texto deixa absolutamente claro: o Espírito Santo ainda não havia sido concedido. Se ele não havia sido dado naquele momento, então não estava disponível antes disso, nem nos dias de Jesus, e muito menos desde a queda de Adão. Do Éden até Pentecostes, quando Deus queria se comunicar com alguém, ele derramava seu Espírito sobre aquela pessoa de maneira temporária, permitindo que ela entendesse sua vontade e executasse sua obra. Esse derramamento não era permanente. Não fazia do homem um templo do Espírito. Era apenas uma capacitação momentânea para cumprir um propósito específico.
Um exemplo marcante aparece no livro de Números. Moisés precisava de líderes para auxiliá-lo, e Deus enviou seu espírito sobre 70 anciãos. Em Números capítulo 11, versículos 16 e 17, a palavra diz: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Essa passagem revela uma verdade poderosa. O homem só pode compreender e realizar a vontade de Deus quando o Espírito Santo vem sobre ele. E o que aconteceu quando o Espírito veio sobre os 70 anciãos? Em Números capítulo 11, versículo 25, está escrito: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Eles profetizaram, ou seja, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas isso durou apenas enquanto o Espírito repousava sobre eles. Não era uma habitação contínua, como vemos hoje na Nova Aliança. A razão é simples. O Espírito que Deus tirou de Adão ainda não podia habitar permanentemente no homem. Por isso, Deus colocava seu Espírito sobre Moisés, sobre líderes, sobre reis e profetas, mas não dentro deles de forma plena. O mesmo padrão aparece repetidamente nas Escrituras. Em Juízes capítulo 3, versículos 9 e 10, está escrito: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. Observe novamente, o Espírito veio sobre Otniel, não entrou dentro dele. Essa linguagem é consistente em todo o Antigo Testamento. O Espírito vem sobre Sansão. O Espírito vem sobre Gideão. O Espírito vem sobre Saul e depois se retira. O Espírito vem sobre Davi. O Espírito vem sobre os profetas. Nunca diz que o Espírito Santo habitou dentro deles permanentemente, porque isso só seria possível após Cristo ser glorificado. Otniel tinha o Espírito Santo antes de Deus agir sobre ele? Não. Assim como todos os descendentes de Adão após a queda, Otniel possuía apenas corpo e alma. A razão pela qual o Espírito Santo veio sobre ele foi simples. Otniel havia sido levantado como juiz de Israel, e Deus desejava se comunicar com ele e capacitá-lo para guiar o povo. Sem o Espírito de Deus, Otniel jamais poderia compreender a vontade divina para conduzir Israel à vitória. Esse padrão se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. Em Juízes capítulo 6, versículos 33 e 34, está escrito: E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Gideão já possuía o Espírito antes disso? Não. Ele não o buscou por iniciativa própria. Foi Deus quem decidiu conceder o seu Espírito a Gideão, porque ele precisava se comunicar com o juiz de Israel naquele momento crucial. Essa verdade é importante. Para alguém receber algo, é necessário que esse algo esteja disponível. E o Espírito não estava disponível desde a queda de Adão. Portanto, Gideão não podia buscar algo que não estava acessível. Se ele recebeu o Espírito, foi exclusivamente porque Deus o escolheu e decidiu concedê-lo temporariamente. E se Adão não tivesse desobedecido? Se Adão tivesse permanecido na obediência, o Espírito Santo de Deus teria continuado em Adão e em todos os seus descendentes.
Mas como Adão pecou, ele morreu espiritualmente, e toda a humanidade herdou essa morte, a separação de Deus e a impossibilidade de viver em comunhão direta com Ele. O Antigo Testamento apresenta diversos casos semelhantes. Veja o que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, está escrito: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Isso nos mostra duas verdades fundamentais. O Espírito Santo apenas repousava sobre Saul, não habitava nele. Saul pôde perder o Espírito, mostrando que naquela época a presença divina não era permanente. Enquanto o Espírito se retira de Saul, Deus envia seu Espírito sobre Davi, que viveria em obediência e seria o próximo rei de Israel. Para que Davi cumprisse a vontade de Deus, também precisava do Espírito Santo, pois sem ele, nenhum homem pode discernir a vontade de Deus. Um dos exemplos mais emocionantes dessa realidade aparece na oração de arrependimento de Davi. Após cometer adultério e homicídio, Davi reconheceu seu pecado e se apresentou diante de Deus. Sabendo que Saul havia perdido o Espírito Santo, Davi temeu sofrer o mesmo destino. Em Salmos capítulo 51, versículos 10 a 13, está escrito: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi não pediu para receber o Espírito Santo, mas para não perdê-lo. Isso prova que, naquela época, a presença do Espírito ainda era condicional, temporária e vulnerável, totalmente diferente da realidade que seria inaugurada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era limitada. O Espírito vinha apenas sobre pessoas específicas, em momentos específicos, para cumprir propósitos específicos. Ele não estava disponível para toda a humanidade, somente para aqueles que Deus escolhia diretamente, como juízes, profetas e reis. Mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo mudou. A manifestação do Espírito Santo se tornou diferente por causa da graça derramada por meio do sacrifício de Cristo. Aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus resgatou. A intimidade que Adão rompeu com sua desobediência, Jesus restaurou com sua obediência. O Espírito Santo que Deus retirou de Adão, ele concedeu plenamente a Jesus, o último Adão, devido à perfeição de sua justiça. Assim como os descendentes de Adão herdaram a morte pelo pecado, todos os que nascem em Cristo herdam o Espírito Santo para a vida. Agora, o Espírito Santo está novamente disponível para todos os que creem, para todos os que desejam se aproximar de Deus. Antes, o Espírito Santo vinha pela vontade unilateral de Deus. Agora ele vem pela vontade conjunta, a vontade de Deus e a vontade do homem que o busca. Podemos ver isso claramente no relato de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em oração, buscando a promessa, clamando por aquilo que Jesus havia dito que lhe seria dado, a vida do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo trouxe de volta a esperança de entrar no reino de Deus, aquilo que havia sido perdido desde o Éden. Essa promessa é recebida por meio do novo nascimento. Em João capítulo 3, versículos 1 a 3, está escrito: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, no texto grego nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Segundo as palavras de Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus sem experimentar um novo nascimento, ou seja,
nascer do alto. Isso deveria encerrar qualquer discussão sobre como ter acesso ao reino. É necessário nascer novamente. Mas o que significa nascer do alto? Como esse nascimento acontece? Quem são os pais desse novo nascimento? O que recebemos quando nascemos de novo? Jesus responde quando Nicodemos continua perguntando. Em João capítulo 3, versículos 4 e 5, está escrito: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ensina que existem dois nascimentos. O nascimento da água, que é o nascimento natural. O nascimento do Espírito, que é o nascimento espiritual necessário para entrar no reino de Deus. Sem o primeiro, não há existência física. Sem o segundo, não há vida espiritual. O nascimento do Espírito é a restauração daquilo que foi perdido em Adão. A presença viva do Espírito Santo dentro do homem. Porque o homem precisa nascer do Espírito. Jesus explicou que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, o homem permanece, condenado pelo pecado, sob o juízo divino e destinado à morte, a mesma morte espiritual herdada de Adão. Quem não tem o Espírito Santo ainda vive sob a herança do primeiro Adão, separado de Deus, distante da comunhão divina, incapaz de ver ou entrar no reino de Deus. Assim como Adão foi expulso do Éden por perder o Espírito, todo aquele que não nasce do Espírito permanece fora do reino, incapaz de experimentar a vida de Deus. A palavra Espírito na Bíblia possui usos variados, porém, na maior parte das vezes, refere-se ao próprio Deus, que é Espírito, ou ao Espírito que Deus concede ao ser humano. Por isso, quando Jesus diz que é necessário nascer do Espírito, ele está afirmando que é preciso nascer de Deus, pois Deus é Espírito. No primeiro nascimento, você nasce da água, isto é, nasce naturalmente. No segundo nascimento, você nasce do Espírito, nasce de Deus. Essa verdade fica ainda mais clara em João capítulo 3, versículo 6, onde está escrito: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus novamente contrasta dois nascimentos: o natural, em que herdamos a natureza humana dos nossos pais, e o espiritual, em que herdamos a natureza do nosso Pai Celestial, o Espírito que nos conecta com Ele. Agora eu te pergunto, você carrega a herança de Adão ou a herança de Cristo? Carrega a desobediência de Adão ou a obediência de Jesus? Carrega a sentença de morte ou a promessa de vida? Pois Cristo veio para oferecer a você o Espírito Santo que foi tirado de Adão, para que você pudesse nascer novamente, não como criatura apenas, mas como filho de Deus. A Bíblia explica claramente como ocorre esse novo nascimento. Em 1 João capítulo 5, versículo 1, está escrito: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, para nascer de Deus, é preciso crer com o coração que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador enviado ao mundo. Mas crer em Jesus não é apenas acreditar que Ele existiu. É amar sua vinda, seu sacrifício, sua ressurreição e sua palavra. O próprio Jesus disse que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se você nasceu de Deus, qual é a sua identidade? Filho. É isso que a Bíblia declara. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, está escrito: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Para alguém ser reconhecido como filho, é necessário nascer. E a Bíblia afirma que no momento em que você crê em Jesus, você nasce de Deus. Se Deus é seu Pai, quem pode impedir seus planos para a sua vida? Ninguém. Nem o pecado de Adão,
nem o engano da serpente, nem sua fraqueza. A cruz existe justamente para aproximar você de Deus, não para afastá-lo. Muitas pessoas pensam em Deus de maneira distante, inacessível, preso a rituais humanos. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, está escrito: "Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, de modo que não se compadeça dele? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti." Alguns pais na terra podem abandonar seus filhos, mas Deus jamais abandona os seus, porque eles são seus filhos. Aquele que recebe o Espírito Santo torna-se filho de Deus. E a função do Espírito Santo é levar você para perto de Deus e preservar sua vida até o dia em que você voltará a viver no Éden, o Éden de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, está escrito: "Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei." E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que me pode fazer o homem? Quem disse isso foi o próprio Deus. Ele prometeu que jamais deixaria seus filhos. Se você se sente abandonado, talvez esteja olhando para as coisas erradas. Volte-se para Deus. Busque o Espírito Santo, porque sem ele, você ainda carrega a herança de morte de Adão. Mas com ele, você recebe a herança de vida de Cristo. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer do Espírito, nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Essa transformação acontece pela fé genuína no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Mas como já aprendemos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava disponível. Somente depois da chegada de Jesus é que ele revela a Nicodemos a possibilidade do novo nascimento. E o Espírito Santo só se torna acessível novamente no dia de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4, está escrito: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem." Este é o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade após milhares de anos. A partir desse momento, qualquer pessoa que confessa Jesus como Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, pode receber o Espírito Santo. E esse Espírito agora se manifesta de diversas formas, conforme explicado em 1 aos Coríntios capítulo 12, onde são descritos os dons espirituais, inclusive o dom de línguas mostrado em Atos. Antes de Pentecostes, o Espírito vinha sobre as pessoas, mas não dentro delas. Depois de Pentecostes, ele passou a habitar permanentemente dentro de todos os que creem de verdade. Isso é confirmado em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde está escrito: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus?" E novamente em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" O Espírito Santo não está sobre você. Ele está em você. Isso faz de você o verdadeiro templo de Deus. Não um edifício, não um lugar físico, mas você mesmo. Antes de Pentecostes, Deus precisou de templos feitos por mãos humanas, como o templo de Salomão, porque o Espírito não habitava no homem. Mas hoje, Deus escolheu habitar dentro daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Depois de entender como o Espírito Santo voltou a estar disponível ao homem no dia de Pentecostes e como ele passou a habitar dentro de nós, precisamos aprofundar uma pergunta essencial.
Afinal, quem é o Espírito Santo? A palavra Espírito no Novo Testamento vem do grego pneuma, que carrega a ideia de sopro, vento, algo invisível, mas real e em movimento. Quando falamos do Espírito Santo, não estamos falando de uma força impessoal ou de uma energia espiritual, mas de uma pessoa real que pensa, fala, age, se entristece, consola e guia. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é simplesmente o próprio Deus se revelando e agindo. Em Levítico, capítulo 11, versículo 44, o Senhor diz: "Sede santos, porque eu sou santo." Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, essa mesma verdade é repetida: "Sede santos, porque eu sou santo." Deus é santo por natureza. Ele não apenas possui santidade, ele é santo em essência. Quando a Bíblia fala em Espírito Santo, está dizendo o Espírito que é Deus, o Espírito que é absolutamente puro, perfeito, separado do pecado. Em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus declara: "Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Ou seja, Deus é Espírito, Deus é Santo e há um único Espírito de Deus. Isso também é confirmado em outros textos. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está escrito: "Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." E em Efésios, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma: "Há um só corpo e um só Espírito." Não existem vários Espíritos de Deus diferentes. Há um único Deus, um único Espírito e um único Espírito Santo. Por isso, quando a Bíblia fala em Espírito Santo, Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, não está apresentando personagens diferentes, mas títulos diferentes para o mesmo Deus em ação. O Espírito Santo é Deus, não apenas uma força. Uma das provas mais fortes de que o Espírito Santo é Deus aparece em um episódio muito sério na igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, está escrito: "Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Perceba a sequência. Primeiro Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Em seguida, ele afirma que Ananias mentiu a Deus. Isso mostra claramente que para os apóstolos, mentir ao Espírito Santo era mentir ao próprio Deus. O Espírito Santo não é uma energia, não é um poder abstrato, não é um it. Ele é Deus, o Senhor, atuando de forma pessoal. Um único Deus, um único Espírito, uma mesma atuação. Todas essas passagens apontam para uma verdade fundamental na nossa história. O Deus que é santo, o Deus que é Espírito, o único Espírito que opera na igreja, distribui dons, convence, guia e fala, é o mesmo que esteve com o povo de Israel, que inspirou profetas, que ungiu reis, que se manifestou em Jesus e que hoje habita dentro de nós. Quando falamos sobre a história do Espírito Santo, não estamos contando a história de um terceiro ser à parte, mas a história do próprio Deus se aproximando do homem, no Éden, habitando em Adão. No Antigo Testamento, vindo sobre alguns escolhidos. Em Jesus, manifestando-se plenamente em um homem perfeito. Em Pentecostes, voltando a estar disponível para todos os que creem. Hoje, habitando dentro daqueles que nascem de Deus. O mesmo Deus que disse: "Sede santos, porque eu sou santo", é o Deus que agora coloca seu Espírito Santo em você para te tornar capaz de viver aquilo que Ele pede. Quando afirmamos que o Espírito Santo é simplesmente Deus, pode surgir a pergunta: por que então existe esse termo específico? A resposta é que essa expressão não cria um outro ser, mas coloca ênfase em um aspecto particular da atuação divina.
O título Espírito Santo destaca que Deus, sendo Espírito e sendo Santo, age de maneira invisível e onipresente entre os homens. Esse nome nos lembra constantemente da obra silenciosa, profunda e transformadora de Deus que ocorre nos corações, conduzindo, convencendo, renovando, fortalecendo e habitando dentro de cada pessoa que se volta para Ele. Ao falarmos do Espírito Santo, ressaltamos o Deus que se movimenta, o Deus que opera, o Deus que age de forma prática na vida humana. Esse termo enfatiza o Deus que unge, que batiza, que enche o interior do homem, restaurando o que foi perdido e concedendo poder para viver segundo sua vontade. Ele é Deus em atividade, Deus se fazendo presente no mais íntimo da vida humana. Enquanto muitos nomes de Deus descrevem sua identidade, Espírito Santo descreve sua ação. Esse foco é especialmente importante quando entendemos que a humanidade, depois da queda, tornou-se incapaz de realizar a vontade divina por conta própria. Por isso, quando a Bíblia utiliza a expressão Espírito Santo, ela reforça a ideia de Deus, regenerando a natureza decaída do homem e capacitando-o a viver de acordo com sua vontade sobrenatural. Jesus explicou isso claramente ao ensinar que o Espírito é o agente do novo nascimento. Em João, capítulo 3, versículo 5, está escrito que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Também em Tito, capítulo 3, versículo 5, encontramos a afirmação de que a salvação acontece pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Isso mostra que toda transformação interior, toda restauração, todo início de uma nova vida espiritual no ser humano acontece pela ação direta do Espírito Santo. Portanto, o termo Espírito Santo não cria uma separação dentro de Deus. Ele ilumina uma faceta específica da sua atuação. Ele é Deus movendo-se no mundo, alcançando pessoas, recriando vidas e trazendo de volta ao homem aquilo que foi perdido no Éden, a capacidade de viver em comunhão com Ele. O Espírito Santo faz a ponte entre o divino e o humano, reconectando o homem à vida que procede de Deus. E essa atuação, iniciada em cada coração que nasce do Espírito, é o início de uma nova história, a história da restauração da presença de Deus no interior da humanidade. Ao entendermos que o Espírito Santo é o próprio Deus agindo, é correto referir-nos a Ele com pronomes em maiúsculas, como Ele e seu, reconhecendo sua divindade. Em algumas situações, a expressão Espírito Santo é usada de forma abreviada para se referir ao dom ou ao batismo no Espírito, e nesses casos, as letras minúsculas podem aparecer. Contudo, mesmo nessas situações, é essencial manter em mente que estamos tratando do Deus vivo, e não de uma energia impessoal ou de um fluido místico sem inteligência. As Escrituras deixam claro que o Espírito Santo pensa, fala, revela, ordena e orienta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 9, encontramos um episódio revelador, no qual Pedro confronta Safira dizendo que ela havia posto à prova o Espírito do Senhor, demonstrando que o Espírito discerne intenções e reage a elas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23, Paulo declara que o Espírito Santo testificava em todas as cidades sobre os sofrimentos que o esperavam, mostrando que o Espírito comunica informações específicas, direcionadas e conscientes. No mesmo capítulo, no versículo 28, Paulo instrui os presbíteros afirmando que o Espírito Santo os havia constituído como supervisores do rebanho de Deus, evidenciando que ele toma decisões e designa funções dentro da igreja. Já em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 11, o profeta Ágabo transmite uma revelação recebida diretamente do Espírito Santo, indicando que o Espírito fala profeticamente e anuncia eventos futuros. Nada disso poderia ser atribuído a uma força sem mente.
Esses textos revelam que o Espírito Santo é Deus em ação, expressando vontade, discernimento, conhecimento e autoridade. Ele não é um conceito abstrato, ele é o próprio Deus, atuando de forma pessoal. Essa verdade se torna ainda mais clara quando Jesus explica como o Espírito Santo seria revelado à humanidade. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus afirma: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Aqui, Jesus declara que o Espírito vem em seu nome e não como alguém separado ou independente. Isso significa que o Espírito Santo não introduz uma outra identidade divina, mas manifesta a presença do próprio Cristo na vida dos crentes. O que Jesus fez no corpo físico nos dias de seu ministério terrestre, o Espírito Santo continua fazendo hoje na igreja, guiando, ensinando e revelando. Portanto, quando falamos sobre o Espírito Santo na história da humanidade, estamos falando da maneira como Deus mesmo se relaciona conosco. Ele não vem como um representante distante. Ele vem em nome de Jesus, trazendo para dentro do coração humano a continuidade da obra iniciada por Cristo. Ele é a presença viva do Deus Santo habitando no homem, conduzindo-o à verdade, iluminando sua mente e afirmando sua identidade como Filho de Deus. O único Deus revelado nas Escrituras é Pai de todos, é Santo e é Espírito. Isso significa que os títulos Pai e Espírito Santo não descrevem dois seres diferentes, mas dois modos pelos quais o único Deus se manifesta e atua. Em outras palavras, Deus, que é Espírito, realiza obras específicas como Pai e como Espírito Santo, sem deixar de ser um único e mesmo ser. Essa verdade é demonstrada nas próprias Escrituras, especialmente quando observamos a origem do nascimento de Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus é o Pai que enviou seu Filho ao mundo, o amado Jesus Cristo. Jesus sempre se referiu ao Pai como seu próprio Pai, como vemos claramente em várias passagens, incluindo João, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde Jesus afirma que o Pai trabalha, e ele trabalha junto com o Pai, o que levou os líderes judaicos a entenderem que ele se igualava a Deus, ao chamar Deus de seu Pai. Mas quando examinamos os relatos da concepção de Jesus, algo extraordinário se revela. Em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, está escrito que antes que Maria e José vivessem juntos, ela foi achada grávida do Espírito Santo. O texto afirma que o que nela foi gerado vinha diretamente do Espírito, deixando claro que não houve participação humana no processo. O anjo enviado a José explica claramente que a concepção aconteceu pelo Espírito Santo. A mesma verdade aparece em Lucas capítulo 1, versículo 35, em que o anjo Gabriel declara a Maria que ela conceberia um filho e afirma: "O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o que há de nascer será chamado Filho de Deus." Esses versículos revelam algo decisivo. Quem gerou o corpo humano de Jesus foi o Espírito Santo. E aqui chegamos ao ponto essencial. Em qualquer concepção, quem gera é o Pai. A maternidade está ligada ao ventre que carrega, mas a paternidade está ligada à origem da semente. Assim, quando as Escrituras afirmam repetidamente que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, elas estão declarando que o Espírito Santo é o Pai do corpo humano de Jesus Cristo. Isso não significa que existam dois pais ou duas divindades distintas, mas que o mesmo Deus age de maneira múltipla e perfeita. O Deus que é Espírito é o mesmo que se revela como Pai. O Deus que gera o Filho é o mesmo que opera pelo seu Espírito. Não há conflito entre essas descrições, porque todas pertencem ao mesmo ser divino. A concepção de Jesus, portanto, revela não apenas a encarnação do Filho de Deus,
mas a unidade absoluta entre o Pai e o Espírito Santo. Se o agente da concepção foi o Espírito e Jesus é chamado Filho de Deus, fica evidente que o título Pai e o título Espírito Santo se referem ao mesmo Deus que realizou a obra. Isso demonstra que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa independente, nem um ser distinto da essência de Deus. Ele é o próprio Deus, atuando de maneira criadora, geradora, poderosa e íntima na história humana. Na concepção de Jesus, o Espírito Santo age como o Pai. No ministério de Jesus, ele age como Consolador. E no coração do crente, ele age como regenerador e habitador. A concepção virginal de Cristo é, portanto, uma das maiores revelações da identidade do Espírito Santo na Bíblia. Ele é o Deus eterno entrando no tempo. Ele é o Pai revelando seu Filho ao mundo. Ele é o Santo que gera o Santo. Ele é a expressão ativa de Deus que dá origem ao corpo onde habitaria a plenitude da divindade. Ao olharmos para esse acontecimento, entendemos que não há divisão em Deus, há manifestação. Não há três agentes diferentes. Há o único Deus eterno agindo de formas diferentes para realizar seu plano perfeito de redenção. O Espírito Santo, ao gerar o corpo de Jesus, revela que ele é o Pai em ação, o Deus único que cria, que gera, que se revela e que salva. Ao longo das Escrituras, Deus começou a revelar que um dia seu Espírito não estaria mais restrito a profetas, juízes ou reis, como acontecia no Antigo Testamento. Ele prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito seria derramado sobre toda a humanidade, e não apenas sobre alguns escolhidos. Essa promessa aparece de forma clara na profecia de Joel. Em Joel, capítulo 2, versículos 27 a 29, está escrito: E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui não é um profeta qualquer falando, é o próprio Jeová Deus anunciando sua intenção: derramar o seu espírito sobre toda a carne. Isso significa sobre todos os seres humanos, homens e mulheres, jovens e idosos, servos e livres. Essa profecia revela duas verdades poderosas. Primeiro, que o Espírito anunciado não é outro, mas o Espírito do próprio Jeová, o Deus único do Antigo Testamento. Segundo, que chegaria um dia em que esse Espírito estaria novamente disponível para toda a humanidade, assim como havia sido antes da queda de Adão. Séculos após essa profecia ser escrita, essa promessa finalmente se cumpriu. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus. Pedro, ao testemunhar aquele acontecimento extraordinário, se levantou diante da multidão e declarou que o que estavam vendo era o cumprimento exato da promessa de Joel. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 a 18, Pedro afirma: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Perceba a força das palavras: do meu espírito derramarei. O mesmo Deus que falou em Joel é o mesmo que agora se manifesta no Pentecostes. E Pedro deixa claro: não era outro espírito, não era outra pessoa divina, não era outra manifestação separada. Era o mesmo Espírito do único Jeová Deus, agora derramado de forma abundante sobre todos os que creem. O derramamento do Espírito no Pentecostes, portanto, não apenas cumpre uma profecia,
mas revela a identidade do Espírito Santo de forma absoluta. O Espírito Santo é o Espírito de Jeová, o Deus eterno do Antigo Testamento. E porque existe apenas um único Espírito, como aprendemos anteriormente, fica evidente que o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito derramado no Pentecostes são o mesmo e único Deus, agora habitando dentro daqueles que foram redimidos por Cristo. Essa conexão entre Joel e Pentecostes é uma das provas mais fortes de que, na nova aliança, Deus não mudou de identidade, não acrescentou novos seres, não dividiu sua natureza. Ele apenas revelou a plenitude de seu Espírito, agora acessível a todos. A história do Espírito Santo avança aqui para sua fase mais gloriosa. Deus voltando a habitar no homem como sempre desejou desde o Éden, mas agora por meio do sacrifício do seu Filho e da promessa derramada sobre toda a carne. Ao avançarmos na compreensão da identidade do Espírito Santo, encontramos mais uma revelação poderosa nas Escrituras. A Bíblia utiliza diversos títulos para falar do Espírito, mas todos esses títulos apontam para um único ser, o único Deus eterno. Isso desmonta qualquer ideia de múltiplas pessoas independentes atuando separadamente e reforça a unidade absoluta de Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 13, encontramos uma pergunta profunda que ecoa como um desafio divino. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Aqui, o Espírito é chamado de Espírito do Senhor, título que no Antigo Testamento é sempre reservado ao Deus Jeová. Não há distinção entre o Senhor e seu Espírito. O versículo afirma que o Espírito é a própria mente, direção e essência do Deus único. Esse mesmo entendimento aparece nos ensinamentos de Jesus. Quando ele enviou os discípulos para pregarem, advertiu que enfrentariam tribunais e perseguições, mas também lhes deu uma promessa extraordinária. Em Mateus capítulo 10, versículo 20, Jesus declarou: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. Aqui, Jesus não diz o Espírito Santo. Ele usa o título Espírito do Pai. Isso revela que o Pai e o Espírito não são separados. O Espírito que fala através dos discípulos é o próprio Deus Pai em ação dentro deles. É o mesmo Espírito que inspirou profetas, guiou juízes e encheu a vida de Cristo durante seu ministério. Assim, quando as Escrituras chamam o Espírito de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito Santo, elas não estão apresentando diferentes personagens celestiais, estão apresentando diferentes títulos funcionais para o mesmo Deus, enfatizando aspectos distintos da sua atuação. Se existe um único Deus e se existe um único Espírito, conforme a Bíblia declara repetidas vezes, então, necessariamente, o Espírito do Senhor é o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo, e todos esses títulos apontam para um único e mesmo ser, o Jeová do Antigo Testamento, o Pai revelado por Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo derramado no Pentecostes. Essa é a grande beleza da revelação bíblica. Deus não muda, ele se revela. Não divide sua essência, apenas manifesta sua presença de maneiras compreensíveis ao homem. Não multiplica seres divinos, apenas multiplica formas de atuação. O Espírito Santo não é outro além de Jeová. O Espírito Santo não é outro além do Pai. O Espírito Santo é Deus atuando de forma íntima, profunda e transformadora na vida humana. E é esse mesmo Espírito, o Espírito do Pai, que agora habita dentro de todo aquele que nasce de Deus, cumprindo um plano que começou no Éden, atravessou profecias, se concretizou em Cristo e se tornou realidade no coração dos que creem.
Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O Pai e o Espírito. A palavra de Deus declara que o Pai ressuscitou Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, está escrito: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os laços da morte. E em Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 20, Paulo fala sobre o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas a mesma Bíblia também diz que o Espírito Santo o ressuscitou. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo afirma: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará também os vossos corpos mortais. Se o Pai ressuscitou Jesus e o Espírito ressuscitou Jesus, e só existe um único Deus que realiza a ressurreição, a conclusão é inevitável. O Pai e o Espírito são o mesmo Deus. 2. Quem dá vida? O Pai e o Espírito. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, lemos sobre Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, Deus Pai é apresentado como aquele que dá vida a todas as coisas. Porém, em Romanos capítulo 8, versículo 11, novamente vemos: o Espírito vivificará também os vossos corpos mortais. Se Deus Pai vivifica e o Espírito vivifica, e só há um que é a fonte da vida, logo, o Espírito é o próprio Pai atuando. 3. Quem nos adota como filhos? O Pai e o Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, Paulo declara: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito é quem realiza a adoção espiritual, e a adoção só pode ser feita por um Pai, então o Espírito é aquele que faz de nós filhos, revelando sua natureza paternal. Ele é o Espírito da adoção, porque ele é o próprio Pai habitando e gerando identidade no crente. 4. Quem habita em nós? O Espírito e o Pai. Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 17, que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, vemos os discípulos sendo cheios do Espírito. Mas Paulo afirma algo impressionante em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 16. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, para que ele vos conceda serdes fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E em João capítulo 14, versículo 23, Jesus declara: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem habita em nós? Jesus disse, o Pai habita. Jesus disse, o Espírito habita, porque o Pai e o Espírito são um. 5. Quem é o Consolador? O Espírito Santo e o Pai. Jesus afirmou, em João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. A palavra grega para consolador é parakletos, aquele que consola, ajuda, encoraja. Mas Paulo afirma, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Se o Espírito Santo consola, e o Pai é o Deus de toda consolação, é porque é o mesmo Deus exercendo sua obra de consolo através do seu Espírito. Não são dois consoladores. É o único Deus consolando por meio do seu Espírito Santo. 6. Quem santifica? O Espírito e o Pai. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, está escrito, eleitos pela santificação do Espírito. Mas em Judas capítulo 1, versículo 1, o texto declara,
aos chamados, santificados por Deus Pai. Quem santifica? A Bíblia diz: o Espírito santifica e o Pai santifica, porque são o mesmo Deus purificando o homem. 7. Quem inspirou as Escrituras? Deus e o Espírito. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, está escrito: os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quem inspirou? Deus inspirou. O Espírito inspirou. Conclusão: o Espírito Santo é Deus se expressando nas Escrituras. 8. De quem somos templo? De Deus e do Espírito Santo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Mas em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo afirma: vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Não existem dois templos, não existem dois habitantes diferentes. Há apenas um Deus, um Espírito, uma habitação. 9. Quem nos dirá o que falar? O Espírito do Pai e o Espírito Santo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 20: não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. Mas em Marcos capítulo 13, versículo 11, ele também diz: o Espírito Santo vos dará, naquela hora, o que falar. Se o Espírito do Pai fala e o Espírito Santo fala, é porque se trata do mesmo Espírito, do mesmo Deus que comunica, inspira e capacita. Cada um desses 9 pontos mostra com clareza que o que o Pai faz, o Espírito faz. O que o Espírito realiza, o Pai realiza. O que é atribuído ao Pai é também atribuído ao Espírito, porque há um único Deus, e Ele opera como Espírito Santo e como Pai, não como entidades separadas, mas como o mesmo Deus, revelando sua obra de maneiras distintas. Deus é Espírito, Deus é Pai, Deus é Santo. O Espírito Santo é Deus habitando, agindo e falando. À medida que avançamos na história do Espírito Santo, chegamos a uma revelação central que une todas as linhas bíblicas. O Espírito Santo é também chamado de o Espírito de Jesus Cristo. Essa não é uma expressão simbólica ou poética, é uma declaração direta das Escrituras que revela a unidade plena entre o Espírito de Deus e o Espírito que habitava em Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 19, Paulo afirma: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui, o Espírito não é chamado apenas de Espírito Santo, mas especificamente Espírito de Jesus Cristo. Isso significa que o Espírito que fortalecia, guiava e sustentava Paulo era o mesmo Espírito que habitava em Jesus durante seu ministério terreno. Ou seja, o Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito Santo derramado sobre a Igreja. Essa mesma verdade é reafirmada em Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde Paulo escreve: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Mais uma vez, o Espírito Santo é identificado como o Espírito do Filho. Quem é enviado ao coração do crente? O Espírito Santo. Mas Paulo chama esse Espírito de o Espírito do Filho. Isso não cria dois Espíritos. Pelo contrário, mostra que o Espírito do Pai, o Espírito Santo e o Espírito do Filho são o mesmo Espírito. Um único Deus, um único Espírito, operando de modos diferentes em momentos diferentes da história. A revelação se torna ainda mais poderosa em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Paulo declara com clareza absoluta: ora, o Senhor é o Espírito. E continua dizendo no versículo seguinte:
como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui não há espaço para interpretações divididas. Paulo afirma diretamente: o Senhor é o Espírito, e o Espírito é o Senhor. E quem é o Senhor no Novo Testamento? Jesus Cristo. A Bíblia não separa Jesus do Espírito. A Bíblia não coloca o Espírito como uma terceira consciência independente. O Espírito é o próprio Senhor Jesus atuando de forma invisível e presente na vida dos crentes. Assim, quando falamos sobre o Espírito Santo, estamos falando do mesmo Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria, ungiu Jesus no Jordão, operou milagres através de Jesus, ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora habita dentro dos filhos de Deus. Essa revelação é a chave para compreender o que realmente acontece na nova aliança. O Espírito que está em Cristo é o mesmo Espírito que está em nós. Não há um Espírito para o Pai, outro para o Filho e outro para a Igreja. Há apenas um único Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do Pai e o Espírito de Jesus Cristo. Por isso podemos afirmar com total convicção: o Espírito no Filho é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus manifestado em Cristo. Essa é a razão pela qual a Bíblia usa títulos intercambiáveis: Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, todos apontando para o mesmo ser, o único Deus eterno atuando em diferentes dimensões da redenção. Quando observamos atentamente as Escrituras, encontramos um paralelismo consistente que prova, sem espaço para dúvida, que o Espírito de Cristo e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. A Bíblia usa esses títulos de maneira intercambiável, porque ambos se referem ao único Deus que age através de Cristo e através do Espírito. Vamos analisar 3 paralelos bíblicos poderosos. 1. O Espírito de Cristo nos profetas era o mesmo Espírito Santo que os movia. Pedro revela que muito antes do nascimento de Jesus, o Espírito de Cristo já operava nos profetas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11, está escrito: da qual salvação inquiriram e buscaram diligentemente os profetas, indagando que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Pedro não hesita. O Espírito que falava nos profetas era o Espírito de Cristo. Mas outro texto bíblico diz que esses profetas eram movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora observe. Pedro diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Pedro também diz que eles falavam movidos pelo Espírito Santo. Isso não significa que os profetas tinham 2 espíritos diferentes dentro deles. Significa que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito do Filho é o Espírito de Deus. O Espírito que falava antes da encarnação é o mesmo que fala hoje. O Cristo pré-encarnado que inspirava os profetas é o mesmo Deus que derramou seu Espírito no Pentecostes. 2. Jesus ressuscitará os crentes, e o Espírito também ressuscitará os crentes. Jesus declarou com autoridade que ele mesmo ressuscitará seus seguidores. Em João capítulo 6, versículo 40, ele disse: e esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não diz que outro os ressuscitará. Ele diz: eu os ressuscitarei. Porém, o apóstolo Paulo afirma que quem ressuscitará os crentes é o Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, está escrito: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Então, quem ressuscita? Jesus diz: eu ressuscitarei. Paulo diz: o Espírito ressuscitará. Isso seria contradição.
Se Jesus e o Espírito fossem seres diferentes, mas não são. É o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma vida. O Deus que vivifica é o mesmo Deus manifestado em Cristo e o mesmo Espírito derramado sobre a igreja. Por isso, Jesus pode dizer, eu ressuscitarei. E Paulo pode dizer, o Espírito ressuscitará. Por quê? O Espírito é o Espírito de Cristo, e Cristo é Deus encarnado. 3. O Espírito ressuscitou Cristo. E Cristo disse que ressuscitaria a si mesmo. Paulo declara que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito. Em Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11, lemos, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aqui, o Espírito é apresentado como o agente da ressurreição, mas o próprio Jesus declarou que ele ressuscitaria a si mesmo. Em João, capítulo 2, versículos 19 a 21, está escrito, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus não disse, o Pai me levantará, nem o Espírito me levantará. Ele disse, eu o levantarei. Agora observe o paralelismo. Paulo, o Espírito ressuscitou Jesus. Jesus, eu ressuscitarei meu próprio corpo. Isso é possível porque o Espírito que ressuscitou Jesus é o próprio Espírito de Cristo. E Cristo, em sua natureza divina, é o próprio Deus manifestado em carne. Logo, o Espírito ressuscitou Jesus. Cristo ressuscitou a si mesmo, porque o Espírito e Cristo são um só Deus. Esses 3 paralelos revelam um padrão consistente nas Escrituras. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito que vivifica é o Espírito que estava em Cristo. O Espírito que movia os profetas antes da encarnação é o mesmo que habita nos crentes hoje. O Espírito que ressuscitou Jesus é o próprio Cristo em sua essência divina. Não há 3 espíritos, não há 3 consciências divinas, não há 3 eus em Deus. Há um único Espírito, manifestado como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo na habitação do crente. Quando Jesus se aproximava do momento de sua partida física, ele começou a preparar os discípulos para uma transição divina que mudaria a história da humanidade. Sua presença deixaria de ser física para se tornar espiritual. E para explicar essa mudança, ele introduziu um título profundamente significativo, o Consolador. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus declarou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus fala de outro Consolador, o que indica uma continuidade, não um substituto diferente, mas a mesma presença divina em outra forma. Não significa outro Deus, significa a mesma essência divina retornando sob outra manifestação. Mas o próprio Jesus elimina qualquer possibilidade de entendermos isso como uma segunda pessoa distinta. Poucos versículos depois, ele olha para os discípulos e diz, em João, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui está a chave. Ele diz que o Pai enviaria outro Consolador, e ele diz, eu voltarei. Ou seja, o Consolador que viria não seria alguém diferente de Jesus. Seria o próprio Jesus retornando, mas não mais limitado à carne. Ele estaria voltando em espírito. Jesus aprofunda essa revelação logo em seguida. Em João capítulo 14, versículo 17, ao descrever o Consolador, ele diz, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Observe 2 declarações chocantes. Vós o conheceis. Como eles conheciam o Consolador se ele ainda não havia sido enviado? Porque habita convosco. Quem estava habitando com eles naquele momento? Jesus. Portanto,
Ele estava dizendo que o Consolador já estava com eles na pessoa de Cristo, mas em breve estaria neles como Espírito. Isso confirma que o Consolador não era uma terceira pessoa, mas o próprio Jesus, retornando de forma espiritual, depois de ascender ao Pai. Por que o Consolador não podia vir enquanto Jesus estivesse na terra? Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus explica: Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, eu vô-lo enviarei. Por que o Consolador não podia vir enquanto Jesus estava ali fisicamente? Porque, enquanto Jesus estava limitado ao corpo humano, ele não poderia habitar simultaneamente no interior de milhões de pessoas ao redor do mundo. A carne limitava sua presença espacial, mas o Espírito permitiria sua presença universal. Jesus estava dizendo: se eu permanecer convosco em carne, estarei ao vosso lado, mas se eu partir, voltarei em espírito e estarei dentro de vocês. Ele não deixaria os discípulos órfãos. Ele não estaria mais apenas ao lado deles, ele estaria dentro deles. Essa é a diferença entre a presença física do Filho e a presença espiritual do Consolador. Na carne, Jesus ao lado deles. No Espírito, Jesus dentro deles. Ele tinha que partir para que pudesse voltar em uma forma superior, ilimitada, eterna, interior. Quando Jesus foi glorificado, ele derramou seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, sobre os discípulos no Pentecostes. Ali se cumpriu a promessa. O Jesus que andava ao lado deles, agora passou a habitar dentro deles. O Consolador é Jesus em outra manifestação. Resumindo, o Pai enviaria o Consolador. O Consolador era o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles porque estava em Jesus. Jesus disse que ele mesmo voltaria a eles. E que o Consolador não viria enquanto ele estivesse presente fisicamente. Portanto, o Consolador é Jesus em forma espiritual. Jesus em carne foi o Deus visível entre nós. Jesus em espírito é o Deus invisível dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a plenitude da promessa do Espírito Santo. E essa é a revelação que transforma a história. Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo habitaria no coração dos crentes. Em João capítulo 14, versículo 16, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo habita no cristão permanentemente. Mas observe o que o próprio Jesus disse após sua ressurreição. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele declarou: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: O Espírito estará com vocês para sempre. Eu estarei com vocês até o fim do mundo. Isso levanta a pergunta inevitável: quem habita em nós? O Espírito Santo ou Jesus Cristo? A Bíblia dá a resposta. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, como vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4, e receberam a promessa de que todos que crescem também receberiam este dom, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. Mas Paulo revela que a presença que habita nos crentes é Cristo em nós, quando diz em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. O que isso significa? Se o Espírito Santo habita em nós e Cristo habita em nós, então o Espírito Santo que habita em nós é o próprio Cristo em sua natureza espiritual. Cristo, em forma de carne, estava ao lado dos discípulos. Cristo, em forma de espírito, agora habita dentro deles. Paulo explica essa verdade de forma ainda mais explícita em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde ele diz: Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé
em vossos corações. Note a estrutura da frase. Primeiro, somos fortalecidos com o Espírito no homem interior. Em seguida, Cristo habita nos nossos corações. Paulo não descreve duas presenças diferentes, mas a mesma presença espiritual, vista de duas perspectivas diferentes. O Espírito Santo fortifica o homem interior. Cristo habita no coração. Logo, ter o Espírito no interior é ter Cristo habitando no coração. Não existe separação entre o Espírito que habita e o Cristo que habita. É o mesmo Deus em ação. É por isso que Paulo pode dizer em outro lugar: o Senhor é o Espírito, e o que nós já trabalhamos anteriormente. A habitação do Espírito é a habitação de Cristo. A presença de Cristo é a presença do Espírito. A santificação é outra obra divina que revela a unidade entre Cristo e o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo declara que Cristo santifica a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo é quem limpa, purifica e transforma a igreja. Mas Pedro diz que o Espírito Santo também realiza essa santificação. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, está escrito: eleitos pela santificação do Espírito. Pergunta: quem santifica o crente? Cristo ou o Espírito? Resposta bíblica: ambos, porque são o mesmo Deus em ação. Cristo santifica, o Espírito santifica. Não são duas santificações, nem dois agentes diferentes. É o mesmo processo divino operado pelo mesmo Deus, manifestado como Cristo na obra da redenção e como Espírito Santo na obra da transformação interior. A obra externa de Cristo na cruz é acompanhada pela obra interna do Espírito no coração. Por isso, Cristo santifica a igreja externamente pela palavra e pelo sacrifício. O Espírito santifica internamente, aplicando essa obra ao coração do crente. Duas ações. Um único Deus, Cristo em Espírito. Esses três pontos revelam algo grandioso. O Espírito Santo habita em nós. Cristo habita em nós. Ter o Espírito é ter Cristo. Cristo santifica. O Espírito santifica. A Bíblia está revelando que o Espírito Santo é a presença de Cristo, a voz de Cristo, o poder de Cristo, a vida de Cristo dentro do crente. A história do Espírito Santo é a história de Cristo se tornando acessível ao coração humano, não mais em carne, mas em espírito. O Consolador, o Deus vivo dentro de nós. No ensino de Jesus, o termo grego parakletos é crucial. Esta palavra significa alguém chamado para estar ao lado, um consolador, auxiliador, defensor, advogado. Jesus usou esse termo para descrever a vinda do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui o Espírito Santo é claramente chamado de Consolador, Parakletos. Mas o mesmo apóstolo João, escrevendo anos depois à igreja, afirma algo extraordinário sobre Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele declara: temos um advogado, Parakletos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora preste atenção. O Espírito Santo é o Parakletos. Jesus Cristo é o Parakletos. O mesmo autor usou a mesma palavra grega para ambos. João não inventaria duas palavras diferentes para duas pessoas diferentes. Ele sabia o que estava fazendo. Para João, o Consolador que viria é o mesmo Jesus que esteve com eles, mas agora atuando em espírito, não em carne. O Parakletos no céu, Jesus, e o Parakletos na terra, o Espírito Santo, são a mesma presença divina operando em dimensões diferentes. Um intercede no céu, o outro consola na terra, mas ambos são o mesmo Deus manifestado em Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos crentes.
Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo declara: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso mostra que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e apresenta nossas necessidades diante dele. Mas a Bíblia também diz que Jesus intercede por nós no céu. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, está escrito: ele vive sempre para interceder por eles. Temos então o Espírito intercedendo dentro de nós. Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. 2 intercessores? Não. Uma única obra de intercessão, realizada por Deus em 2 dimensões. Cristo no céu, apresentando seu sacrifício. O Espírito em nós, aplicando esse sacrifício à nossa vida. Não são 2 pessoas num tribunal, mas um único Deus, intercedendo do céu e da terra simultaneamente. O Espírito em nós é Cristo intercedendo em forma espiritual. Cristo no céu é o Espírito manifestado em forma glorificada. A obra é a mesma. O intercessor é o mesmo. A presença é a mesma. Quando Jesus preparou os discípulos para perseguições, ele lhes prometeu assistência sobrenatural. Em Marcos capítulo 13, versículo 11, ele disse: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos dirá naquela mesma hora o que falar. Mas em outra ocasião, falando da mesma situação, Jesus afirmou que ele mesmo lhes daria palavras. Em Lucas capítulo 21, versículo 15, ele declara: eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir. Observe a perfeição. Em Marcos, o Espírito Santo dirá o que falar. Em Lucas, eu vos darei o que falar. Logo, o Espírito que fala em tempos de perseguição é o próprio Cristo falando em nós. O Espírito Santo não é um mensageiro independente, é o Cristo invisível dando voz aos seus filhos. Essa revelação muda tudo. Quando o Espírito fala, é Jesus falando. Este talvez seja um dos textos mais diretos de toda a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7, lemos: e sendo impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja a sequência. Primeiro, o Espírito Santo os impede. Depois, o Espírito de Jesus os impede. O narrador, Lucas, usa os 2 títulos para se referir ao mesmo Espírito que guiava Paulo. Isso significa que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus são expressões intercambiáveis, usadas para o mesmo ser. A igreja primitiva entendia isso claramente. Quem dirigia a igreja era o Espírito Santo, que era Jesus Cristo guiando seu povo. Não havia confusão, não havia separação, não havia multiplicidade de pessoas. Havia um único Espírito, o Espírito de Jesus, guiando sua igreja. Com esses 4 paralelos, a Bíblia sela de maneira definitiva: o Consolador é Jesus em forma espiritual. O intercessor no céu e o intercessor em nós é o mesmo Cristo. Quem fala em tempos de perseguição é Jesus falando no Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus dirigindo a igreja. Assim, não existem 3 identidades independentes. Existe um único Deus, revelado, como Pai em autoridade, como Filho em carne e como Espírito Santo habitando no homem. Está claro, ao examinarmos atentamente toda a revelação bíblica, que os termos Pai, Filho e Espírito Santo não podem ser entendidos como 3 pessoas distintas, 3 vontades separadas ou 3 seres coexistindo dentro de uma única divindade. Esses títulos não descrevem 3 indivíduos, mas 3 maneiras pelas quais o único Deus se revela e se relaciona com a humanidade. A Escritura afirma repetidamente que existe somente um Deus, um único Senhor, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Deus é único,
Ele não pode ser composto por três seres diferentes. Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo descrevem apenas diferentes aspectos da atuação de Deus e não entidades separadas. Quando falamos de Deus como Pai, estamos enfatizando seu papel como Criador de todas as coisas, aquele que dá origem à vida e que é chamado de Pai dos Espíritos em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Também reconhecemos o Pai como aquele que gera espiritualmente os crentes no novo nascimento, e como o Pai da humanidade de Jesus, conforme narrado em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, onde a Escritura explica que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O título Filho refere-se à manifestação de Deus em carne. Não significa que exista uma segunda pessoa divina ao lado do Pai desde a eternidade, mas que o Deus invisível se manifestou ao mundo através de um corpo humano. A Bíblia afirma em João, capítulo 1, versículo 14, "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Isso significa que Deus assumiu a natureza humana para salvar a humanidade. Paulo reforça essa verdade em Colossenses capítulo 2, versículo 9, ao declarar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, o Filho não é uma segunda pessoa, mas a revelação de Deus em forma humana, o Deus eterno atuando no mundo através da carne. Quando usamos o título Espírito Santo, estamos enfatizando a ação de Deus dentro do homem. O Espírito Santo é Deus operando de maneira invisível, transformando, regenerando, consolando e preenchendo os corações. Ele é Deus, atuando de forma direta no interior daqueles que creem. É por essa razão que Paulo afirma em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, "Ora, o Senhor é o Espírito." Da mesma forma, a presença do Espírito Santo no crente é descrita como Cristo habitando nele, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 27. Isso significa que o Espírito Santo não é um ser separado, mas a própria presença de Jesus Cristo em forma espiritual. Dessa maneira, compreendemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são três partes de Deus, muito menos três pessoas diferentes. São três manifestações do mesmo Deus eterno. Pai descreve Deus acima de nós, Filho descreve Deus entre nós em forma humana e Espírito Santo descreve Deus dentro de nós, regenerando e santificando. Assim, aquilo que muitos tratam como três identidades distintas, a Bíblia revela como três expressões da mesma presença divina. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que se fez carne para salvar, e o Deus que habita no coração dos crentes é o mesmo Deus, único e soberano, que se manifesta de diferentes formas para cumprir seus propósitos na história da humanidade. Ao longo das Escrituras, percebemos que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não são os únicos que pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a Bíblia utiliza muitos outros nomes e títulos para descrever diferentes aspectos da natureza divina. Entre eles, encontramos expressões como Senhor, Jeová, Palavra, Deus Todo-Poderoso e o Santo de Israel. Cada um desses nomes revela uma faceta da atuação e do caráter do único Deus, sem jamais indicar a existência de vários seres independentes. São títulos que descrevem o mesmo Deus soberano agindo em diferentes circunstâncias e se manifestando de formas distintas para alcançar a humanidade. Assim, quando falamos de Pai, de Filho ou de Espírito Santo, não estamos tratando de três identidades separadas dentro da divindade. A visão bíblica da unicidade não rejeita esses três títulos. Ela reconhece seu valor e sua importância, mas recusa a ideia de que eles representam três pessoas eternas coexistindo lado a lado. Em vez disso, compreende que Deus possui muitos nomes porque ele se revela de vários modos. No entanto,
Apesar dessas múltiplas formas de revelação, ele continua sendo um único ser, indivisível em sua essência e absoluto em sua existência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas distintas dentro de uma suposta estrutura divina. São manifestações do mesmo Deus, reveladas conforme seu propósito eterno. Deus se mostrou como Pai quando criou todas as coisas, quando expressou seu amor paternal para com seu povo e quando gerou a humanidade de Jesus Cristo. Ele se revelou como Filho quando assumiu a carne, tornando-se semelhante aos homens para redimir a humanidade caída. E ele se manifesta como Espírito Santo ao preencher, restaurar, transformar e habitar dentro daqueles que creem. A divindade de Deus não se divide quando ele se revela em múltiplos títulos. Ao contrário, sua natureza única se torna ainda mais evidente. Um único Deus, eterno e imutável, caminhou com a humanidade em diferentes estágios da história, apresentando-se de modos distintos para que o ser humano pudesse compreendê-lo e relacionar-se com ele. A revelação divina se expandiu progressivamente, mas Deus permaneceu o mesmo em todas as eras. No Antigo Testamento, ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Nos Evangelhos, ele se fez carne como o Filho. Após a ascensão de Cristo, ele passou a habitar dentro dos crentes como o Espírito Santo. Nada disso implica divisão, implica revelação. Deus é um, mas sua revelação é multifacetada, rica e profunda. A humanidade o vê como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas aquele que se revela é sempre o mesmo Deus indivisível. A unicidade, portanto, não reduz Deus a um único título, mas reconhece que todos os títulos bíblicos apontam para um mesmo ser eterno, cuja glória ultrapassa qualquer tentativa humana de fragmentar sua essência. Ao analisarmos com atenção a passagem de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 17, encontramos uma das declarações mais claras da unidade entre o Pai, o Espírito e Cristo. Paulo escreve: "Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé." Deste trecho é extraordinário, porque em apenas alguns versículos, Paulo descreve três realidades divinas atuando simultaneamente na vida do crente, mas sem jamais sugerir que se tratem de três seres independentes. Paulo começa dizendo que se coloca de joelhos diante do Pai. Em seguida, afirma que é o Espírito do Pai quem fortalece o homem interior, e logo depois declara que Cristo habita no coração daquele que crê. Se tentarmos separar essas três referências em pessoas distintas, criamos uma contradição intelectual. Mas Paulo não apresenta contradição alguma. Ao contrário, ele revela que o Pai, o Espírito e Cristo são expressões do mesmo Deus atuando de maneira harmoniosa e inseparável no interior do crente. O ponto mais profundo dessa passagem aparece na expressão "seu Espírito". A língua portuguesa pode gerar dúvidas quanto a quem o pronome seu se refere. No entanto, diversas traduções respeitadas do mundo, bem como o próprio texto grego editado por Nestle, deixam claro que seu Espírito refere-se diretamente ao Pai mencionado no versículo anterior. Isso significa que o Espírito que fortalece o homem interior é o Espírito do Pai. E ainda assim, esse mesmo Espírito é descrito como aquele que possibilita a habitação de Cristo no coração. O que Paulo está fazendo é revelar que não existe separação estrutural entre o Pai, o Espírito e Cristo. Ele não está construindo uma hierarquia de três seres. Está demonstrando que o Deus que chamamos de Pai é o mesmo que atua como Espírito e o mesmo que habita no coração do crente como Cristo.
Se o Espírito que fortalece é o Espírito do Pai, e esse mesmo Espírito produz a presença de Cristo no interior do homem, então não há possibilidade de tratarmos essas manifestações como pessoas distintas. Elas formam uma única realidade divina expressa de maneiras diferentes. Com essa passagem, Paulo derruba qualquer tentativa de dividir Deus em três partes. O Pai, o Espírito e Cristo são modos diferentes de referência ao único Deus. O Pai é a fonte da glória. O Espírito é a ação dessa glória no homem interior. Cristo é a expressão dessa glória, habitando o coração daquele que crê. Três títulos, três aspectos, três manifestações, mas um único Deus indivisível, operando de forma perfeita e harmoniosa. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 17. Portanto, não descreve três pessoas cooperando, mas um único Deus, agindo em três dimensões espirituais distintas para fortalecer, renovar e habitar o coração humano. É uma das passagens mais claras que revelam como a Bíblia compreende a unicidade de Deus, não como uma limitação, mas como uma plenitude que se manifesta em diferentes formas sem jamais perder sua unidade essencial. Ao examinarmos atentamente as Escrituras, percebemos que a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como diferentes manifestações de um único Deus. Esses títulos representam papéis distintos, modos de atuação, atributos revelados, formas pelas quais Deus se relaciona com o homem e funções específicas dentro do seu plano de redenção. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apresentados como três pessoas separadas, três personalidades independentes, três vontades distintas ou três deuses coexistindo. A palavra de Deus preserva, do início ao fim, a verdade absoluta de que Deus é um só. Deus é chamado de Pai, porque Ele é a fonte de toda a criação e, de maneira singular, é o Pai do homem Jesus Cristo. Ele é a origem de toda a vida e aquele de quem procede toda a paternidade espiritual. Ao mesmo tempo, este mesmo Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo, que é chamado de Filho de Deus. Esse título não indica uma segunda pessoa divina, mas a revelação de Deus na forma humana. O Filho é Deus em carne, o Deus invisível tornando-se visível, habitando entre os homens para cumprir o propósito da redenção. Esse mesmo Deus também é chamado de Espírito Santo. Esse título enfatiza sua atividade na vida humana, regenerando, transformando, convencendo, capacitando e habitando dentro dos que creem. O Espírito Santo não é uma entidade separada do Pai, nem uma pessoa distinta do Filho. Ele é o próprio Deus, atuando de forma invisível e eficaz, exatamente como o Novo Testamento demonstra. É importante entender que Deus não está limitado a essas três formas de manifestação. Ele possui muitos outros títulos, como Jeová, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, a Palavra, o Primeiro e o Último, e tantos outros. No entanto, o Novo Testamento, mesmo ampliando nossa compreensão da revelação divina, nunca se afasta do monoteísmo absoluto proclamado no Antigo Testamento. A fé bíblica permanece firmemente ancorada na declaração: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E quando observamos como o Novo Testamento descreve Cristo, percebemos que ele não é simplesmente uma manifestação de uma suposta segunda pessoa da divindade. Jesus é a encarnação do próprio Pai. Ele é Jeová manifestado em carne, Deus visível entre os homens. Não se trata de uma parte de Deus ou de um membro de uma tríade celestial, mas da totalidade de Deus revelada em forma humana. É por isso que Paulo conclui de maneira tão enfática em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não parte da divindade, não uma expressão parcial,
mas a plenitude absoluta de Deus dentro de um corpo humano. Assim, a Bíblia apresenta Jesus como a revelação completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é a imagem do Deus invisível, a palavra feita carne, a plenitude divina habitando entre nós. Quando vemos Jesus, vemos o Pai. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos o Espírito de Cristo. Quando experimentamos o novo nascimento, recebemos a vida do próprio Deus. Tudo converge para a mesma verdade. O único Deus eterno revelou-se ao mundo como Pai, como Filho e como Espírito Santo, não como três seres, mas como um único Deus que opera de maneiras diferentes para salvar a humanidade. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história completa do Espírito Santo. Mais do que uma exposição doutrinária, esta caminhada foi um convite à revelação, um chamado para contemplarmos como o único Deus conduziu a humanidade do Éden ao Pentecostes, e do Pentecostes até nós. A história do Espírito Santo não é apenas uma sequência de fatos, é a narrativa viva do Deus eterno que se recusa a abandonar o ser humano, mesmo quando este se afasta dele. Vimos que no princípio Deus soprou sua própria vida em Adão. Vimos também a tragédia da queda, quando o Espírito se retirou, deixando o homem separado de Deus. Dali em diante, o Espírito passou a vir apenas sobre indivíduos específicos, em momentos específicos, para missões específicas. Profetas, juízes, reis e servos receberam essa unção de forma limitada, porque o acesso pleno ao Espírito havia sido perdido. Mas essa perda não anulou o plano eterno. Desde o momento em que Adão caiu, Deus já preparava a restauração. Nos profetas, ele prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Em Cristo, ele revelou sua presença na carne. E no Pentecostes, ele devolveu ao homem aquilo que havia sido tirado no Éden: a possibilidade de ser novamente corpo, alma e espírito, totalmente restaurado, completamente vivo, plenamente reconciliado com o Criador. Nesta jornada, descobrimos que o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma terceira pessoa divina. Ele é o próprio Deus em ação, o Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que vivifica são manifestações do mesmo Deus, revelado de modo perfeito em Jesus Cristo. Aquele que soprou vida em Adão, que falou por meio dos profetas, que desceu sobre os juízes, é o mesmo que hoje habita no coração dos que creem. E essa revelação não é apenas teológica, ela é profundamente pessoal. Porque quando o Espírito Santo desce sobre um homem, não é uma energia mística que o toca. É o próprio Cristo entrando para viver dentro dele. É Deus restaurando o que foi perdido. É o Éden sendo reaberto dentro do coração. É o relacionamento que se rompeu sendo reconstruído com graça, poder e misericórdia. A história do Espírito Santo é, portanto, a história do amor de Deus pelo homem. Um amor que não desiste, que não recua, que não se cansa de chamar, de atrair, de restaurar. Um amor que se revelou no Éden, se manifestou na cruz e se derramou sobre nós no Pentecostes. E agora a pergunta final não é histórica, é espiritual. O Espírito Santo faz parte da sua história? Você permanece vivendo sob a herança de Adão ou já recebeu a herança de Cristo? Você continua carregando a morte que veio pela desobediência ou já recebeu a vida que vem pela fé? A Escritura diz que todos os que creem em Jesus recebem o Espírito e se tornam filhos de Deus. Isso significa que a história do Espírito Santo não terminou no Pentecostes. Ela continua agora, no momento em que você abre o coração para que o Espírito habite em você. Por isso, eu quero te convidar a deixar seu testemunho nos comentários como um marco espiritual desta jornada. Escreva assim: eu completei a jornada pela história do Espírito Santo, e agora eu sei
que Deus habita em mim, que sua presença é real e que a vida verdadeira só existe onde o Espírito está. Essa frase não é apenas um comentário, é uma confissão de fé. É um selo espiritual de alguém que entendeu que Deus não deseja apenas estar sobre nós, mas dentro de nós. E eu te pergunto, qual parte desta história mais tocou seu coração? Foi a perda do Espírito no Éden, a promessa nos profetas, a manifestação em Cristo ou o derramamento no Pentecostes? Compartilhe sua reflexão nos comentários, porque quando você expressa o que aprendeu, você ajuda outros a compreenderem o papel do Espírito Santo na obra de Deus. Minha oração é que essa jornada desperte em você uma fé viva, que te ajude a discernir entre morte e vida, entre aparência e essência, entre religião e relacionamento. Que você descubra pela palavra que o Espírito Santo não é um mistério distante, mas uma presença real que transforma tudo o que toca. E se ao ouvir esta série você percebeu que é hora de entregar sua vida completamente a Deus, faça isso agora. Diga com sinceridade: Senhor, eu creio na Tua palavra. Tu és o único Deus verdadeiro. Vive em mim pelo Teu Espírito. Restaura-me, transforma-me e conduz-me na verdade até o fim. Que a graça e a paz do nosso Deus te acompanhem. E que esta história permaneça ecoando em seu coração como um lembrete eterno. Onde o Espírito está, a vida. Onde o Espírito habita, a liberdade. E onde o Espírito guia, nenhuma escuridão pode resistir. A história do Espírito Santo não terminou. Ela continua em você.